Volto para trazer esse missionário. Você que tem filho drogado, você que tem filha no mundo das drogas, infelizmente, nós temos o prazer de receber uma pessoa maravilhosa, o missionário Souza. Viaja o mundo inteiro. Já esteve em vários canais de televisão, na Rede Globo, no Fantástico da Rede Globo, e hoje está aqui ao vivo com a gente. Se você tem alguma coisa para falar com ele, pode ligar para nós, 3531-7273. Não saia daí, eu volto já trazendo o missionário Souza. Vamos ao primeiro bloco de apoio cultural. Em 1 minuto eu volto, imperdível, aqui no Povo na TV. Não saia daí. Muito bem, voltamos ao vivo para você aqui na tela do Povo na TV. Vamos trazer então agora essa pessoa maravilhosa, essa pessoa fantástica que eu tive o prazer de conhecer agora aqui nos estúdios do Povo na TV. É o missionário José Antônio de Souza Filho. Nós temos a biografia, a minha produção é excelente, a minha produção. Aliás, na retaguarda, obrigado Vando também que deu um respaldo pra gente. E ele trouxe para mim a biografia do missionário Souza. Ele tem 57 anos, é ex-funcionário do IBOP, que é o Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisa, onde trabalhou por 12 anos. A vida do missionário começou a mudar em 1972, quando ele foi internado no hospital Pinel, no Rio de Janeiro, vítima de uma overdose provocada por uma mistura de álcool e drogas. Segundo ele, em uma conversa com Deus, ele pediu para que Deus lhe mostrasse um caminho. O missionário disse que Deus o ajudou e desde então ele resolveu sair pelo mundo fazendo pregações. O missionário já esteve em vários países e nas suas passagens pelo Brasil ele visitou vários programas de TV e está visitando hoje a TV Sudoeste. Participou de um debate no programa Tribuna na TV do SBT contra Henri Cristo, que ele vai falar pra gente. Missionário, seja bem-vindo. Eu quero informar que o espaço aqui é bem eclético, que a gente recebe todas as religiões. Eu quero dizer que o missionário, ele falou pra mim, Valdeir, eu sou neutro, a minha função é pregar e levar uma palavra de alegria. E não tem nenhuma bandeira religiosa que ele carrega no ombro. Então isso que é importante. Missionário, é um prazer receber o senhor aqui. Prazer é tudo meu, Valdeir. Isso tudo que eu falei aqui é verdade, é? Verdades e são autênticas, né? Porque tudo que eu tenho recebido de Cristo, a restauração da minha vida, é que me motivou a ser hoje um pregador do Evangelho, porque eu era uma pessoa inútil para a sociedade brasileira e não tinha realmente um respaldo familiar ou social. E através de Cristo eu encontrei razão para viver. Então por isso que eu tenho essa satisfação de comunicar as boas novas do Evangelho. O senhor está com 57 anos. 57 anos. Agora, que história é essa? O senhor foi internado, o nome do hospital é esse mesmo aqui? Como é que chama? Hospital Pinel. Pinel mesmo? O Pinel, não degradando a sociedade ou o hospital, mas ele é até motivo de piadas, né? Lá no Rio de Janeiro, quando alguém está desequilibrado, chama ele de Pinel. A pessoa tá Pinel da vida. Exatamente. Então é um hospital que tem uma imagem, infelizmente, negativa. Porque quem entra lá sai pior do que entra. E eu tive essa crise, né, existencial. O senhor usou drogas, missionário? Era drogas injetáveis, né? Drogas como Dexamil, Preludim, Perventim, que eram as drogas da época, né? E sem falar na erva, né? Que era o haxixe. E vivi uma vida realmente promíscua, né? Envolvido em todas as baladas da época, né? E isso me custou muito caro. E nessa época que o senhor foi internado, o senhor estava com quantos anos? Eu estava com 22 anos. 22 anos? 22 anos. E já estava no mundo das drogas e do alcoolismo? Desde os 17 anos eu comecei a enveredar pelo mundo das drogas. Alcoolismo não era tanto, era mais drogas mesmo, né? E naquele tempo tinha muita maconha, crack? Olha, tinha muita maconha, porque era a época dos Beatles, os hippies, os Rolling Stones, né? Foi aquela época que explodiu aquele movimento de paz e amor, entre aspas, né? Certo. Que não havia paz e nem amor naquela época. Era o chamado Anos Dourados, né? Que na realidade se tornou-se anos negros na minha vida, né? O senhor chegou a ver a morte ou não? Olha, vi a morte de perto, tentei até suicídio nesse hospital que eu estava internado no Rio de Janeiro. Eu subi na bacia do banheiro, né? Certo. E no cano do chuveiro eu fiz uma corda com a própria roupa, eu rasguei e fiz uma corda para me suicidar. A hora que eu ia subindo no vaso para me suicidar, veio um enfermeiro rapidamente e me tirou.
Então ali eu já vi a mão de Deus me dando uma oportunidade para que eu não cometesse suicídio. O senhor estava normal? Tava com... Não, eu estava desesperado. Desesperado. Porque não tinha diálogo. A família abandonou? Não é que a família abandonou, a família não sabia do meu paradeiro, né? E na época da ditadura, nos anos 70, um viciado em drogas era tratado como marginal. Hoje um viciado em drogas é tratado como doente, né? Um dependente químico. Me joga a imagem do missionário Souza, a foto que tem, ele cabeludo. Nessa foto aí, que você vai ver agora aqui na tela do Povo na TV, o missionário está totalmente diferente. Acho que essa foto não está no momento agora, né? Vem comigo aqui, vem aqui que eu vou mostrar pro meu câmera aqui, ó. O missionário me corrija se eu estiver errado. Não tá aqui a foto, não tá aqui. Daqui a pouco nós podemos pegar. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma foto que o senhor tá cabeludo, barbudo. Isso. Foi nessa época ou não? Foi nessa época, era a época da decadência moral. A foto tá aqui? Não, está no outro lado, mas depois a gente pode pegar. Tá certo, depois a gente vai mostrar a foto como que o missionário era. Bom, e aí o senhor teve uma luz que foi de sair pro mundo levando palavras de otimismo para as pessoas. Eu comecei pregando o evangelho no ano de 75 em São Paulo, onde eu resido. Como eu via aquela cidade agitada, aquela correria, né? Aqueles movimentos de pessoas andando sem olhar para a cara do outro, não havia um diálogo. Então eu senti de Deus de fazer uma experiência, de abrir a Bíblia em praça pública e comecei a me expressar. E com o decorrer do tempo as pessoas começaram a sintonizar a palavra e começaram a se reunirem. Então ali eu fiz um ponto de pregação. Todos os dias, ao meio-dia, eu faço esse trabalho de pregações ao ar livre. O senhor chegou a ser hostilizado ou não, missionário? Sim, você tem que pagar um preço. Você está numa rua, numa praça, pregando evangelho, você é hostilizado. Porque quando é uma pessoa que vai ali para fazer alguma graça, alguma mágica, a gente vê tantas pessoas, faz aquela rodinha, não é verdade? Exatamente. Todo mundo bate palma, etc e tal. É verdade. Agora, quando é para pregar, levar a palavra de Deus, tem sempre aquelas pessoas que te olham meio de lado. Exato. Né? Hostilizam. Hostilizam. Não todos, mas tem uma boa parte das pessoas que acham isso ridículo. Aí eu digo para as pessoas, se aqui tivesse um traficante de drogas passando drogas pela juventude, seria algo terrível, porque está levando a juventude ou as pessoas ao caos. Mas o evangelho é para libertar, para dar força, como diz o apóstolo Paulo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só em Cristo a pessoa pode encontrar forças. Agora o senhor vive do quê? Eu sou um missionário independente. O senhor é casado? Sou solteiro. Moro com a minha senhora mãe e o irmão mais novo em São Paulo. Certo. E não tenho nenhuma preocupação com família, no sentido de esposa ou filho, porque eu sou solteiro. E como é que vive? Como que dorme, come, Sim, se veste? eu tenho... Como eu trabalhei até o ano 2000, eu fui funcionário do Ibope durante 12 anos e trabalhei em outras empresas antes do Ibope. Então eu já estou me aposentando e tenho uma pessoa em São Paulo, que é um colaborador assíduo, chama Samuel. E o Samuel é um homem de Deus que se prontificou a todo mês colaborar com as minhas viagens missionárias. Antes disso, houve um empresário também que patrocinou as minhas viagens pelo Brasil inteiro. Quando eu vou para a Europa, eu conheci um pastor espanhol e essa missão chama-se Remar. Remar significa recuperação de marginalizados. Então a Remar está em 58 países. Quando eu vou para a Europa, eu tenho roupa lavada, hospedagem, eu tenho, como diz, acolhimento da diretoria dessa missão. Em qualquer lugar do país, da Europa, onde eu estiver, sempre tem uma porta aberta. Bom, agora, quais foram os países que o senhor passou e quais foram os problemas mais sérios que o senhor encontrou nesses países todos? Olha, por incrível que pareça, eu não tive nenhum problema nesses países, né? Eu preguei em Stuttgart, na Alemanha, tivemos fazendo um trabalho ao ar livre em Frankfurt. Essa foto, por exemplo? Essa é em Frankfurt, né? Aquele ali é um pastor jovem, o pastor Paulo de Oliveira, e ele traduzia as pregações para o alemão, já que eu não falo em alemão, né? E aí, essas viagens, quando eu viajava, tinha sempre um intérprete para traduzir a mensagem, né? E foi algo maravilhoso, porque... Essa outra foto aí, essa é de onde que é, o missionário? Aquela primeira foi em Stuttgart, esta outra é em Frankfurt, na Alemanha, né? E ali foi um grande trabalho ao ar livre e as autoridades alemãs dão muito valor para trabalhos missionários, né? Você sabe que Martim Lutero, que trouxe a reforma, era alemão. E geralmente, então, os países europeus dão muito valor para missões. Muito bem, vai passar essa foto onde que é? Essa foto é em Buenos Aires. Todos aqueles jovens ali são dependentes químicos, estão sendo tratados nessa missão Remar. Todos de Buenos Aires? Todos de Buenos Aires, e todos eles estão sendo tratados, né? E eu era um dos pregadores para essa juventude, né? Aí em Belo Horizonte, em 2007, na Praça 7,
E ali eu faço trabalho ao ar livre e as pessoas vão se reunindo ali, estudantes, bancários, gente de todos os níveis, né? E ali também não é cobrado nada? De maneira alguma, o evangelho é gratuito. Jesus diz, de graça recebestes, de graça dai. As pessoas chegavam a dar algum dinheiro para o senhor durante essas palestras? Houve pessoas que tentaram até colaborar, mas eu não aceitei, para não criar nenhum tipo de polêmica, né? Eu falei, olha, muito obrigado, já tem alguém que já me dá um respaldo, e até recusava para não criar nenhum tipo de suspeita, né? Porque eu não quero usar o evangelho como trampolim para ficar explorando as pessoas. Muito bem, esse lugar onde que é isso? Presidente Prudente, essa foto faz uns 2 meses atrás, foi na praça ali central de Presidente Prudente, e muita gente ali, famílias, né, a gente se reuniram para ouvir a palavra de Deus. Falar em Presidente Prudente, segundo o jornal O Imparcial de Presidente Prudente, você deixou de trabalhar no Ibope para sair pelo mundo pregando. E essas pessoas que patrocinam, esse amigo do senhor, o Samuel e o Edilson Lopes, que é um empresário que me deu uma cobertura pelo Brasil todo, né? Agora o senhor fica aí em hotel porte médio, hotel 5 estrelas, em pensão, como que é? De maneira alguma, os hotéis que eu fico são hotéis simples, né? A média de diária é R$20 por noite, né? Per noites. A alimentação é simples também, como mais prato feito, né? O chamado PF. E para me equilibrar, porque eu não posso sair aí como um aventureiro, eu tenho que ter os pés no chão e saber que missão não é uma coisa, é um hobby, né? É um trabalho árduo que você tem que ter estrutura mental e espiritual para não se deixar levar pelas facilidades que muitos estão querendo fazer hoje. Hoje o evangelho, infelizmente, está sendo pregado de uma maneira explorando as pessoas, pregando o evangelho de facilidades, ou seja, a chamada teologia da prosperidade. E o evangelho não é isso, o evangelho é entrega, é amor, é não visar nenhum retorno financeiro e ser agradável a Deus, principalmente a Deus, porque diz a Bíblia que a carne não agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração aberto para a obra dele. Muito bem. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta muito séria para o missionário aqui sobre o debate que ele teve com o Henrique Cristo. Henrique Cristo, daqui a pouquinho aqui no Povo na TV. Não sai daí que eu volto já. Todos os dias, a TV Sudoeste leva até você a melhor programação. Tudo feito com muito carinho e profissionalismo. E por isso, somos líderes em audiência. TV Sudoeste, tudo o que você quer ver. Voltamos para você ao vivaço, hoje recebendo aqui um missionário que já participou de vários canais de televisão. Ô missionário, quais foram os canais que o senhor participou de TV, o programa? Sim, eu já participei de vários canais como o SBT, a Rede Bandeirantes, né, de Curitiba, de Londrina. No SBT o senhor participou de um debate com o Henrique Cristo. O Henrique Cristo. Exato. E na Rede Globo foi no Fantástico? No Fantástico, em 1984. Foi sobre astrologia? Sobre astrologia, eles queriam saber a minha versão sobre os astrólogos e me entrevistaram em praça pública. E aí eu tive uns 2 minutos para dar minha declaração. E como foi a repercussão? Olha, a repercussão foi a melhor possível, né? Porque sabemos que ela atinge o Brasil inteiro. E o foco foi falar de Jesus. Eu falei que os astrólogos não garantem o futuro de ninguém. Eles preveem o futuro, mas quem garante o futuro da humanidade é Jesus Cristo. Essa foi a minha versão. O senhor, então, diria que não acredita Eu, particularmente, não acredito nos astros. A opinião do senhor. É verdade. Tá certo. Voltamos a falar, então, aqui com o missionário Souza. Missionário, antes, porém, o senhor responder sobre o Henrique Cristo. Henrique Cristo? É Henrique Cristo. Todo mundo sabe quem que é o Henrique, né? Ele é muito no programa do Ratinho, foi no Jô Soares. Jô Soares, né? Naquele no Mion também, no Gugu. Muito bem. Mostra aqui o missionário Souza, nessa câmera aqui, Toquinho, olha aí. O missionário Souza é esse daqui, ó. Acertei, missionário? Exatamente. Mas o senhor, aliás... Eu estava numa situação crítica. O que o nosso câmera falou que o senhor estava aqui, missionário?
Eu era muito doido, né? Olha Na só. verdade, eu era uma pessoa inútil para a sociedade. Agora, dá um close agora no missionário como ele tá. Aqui o senhor tinha quantos anos? Aí eu estava com 24 anos. 24 anos de idade? Exatamente. Era naquela época dos hippies? Época dos hippies, daqueles movimentos de liberdade, né? Aquela explosão da época dos jovens, e eu era uma dessas pessoas. Bom, missionário, agora, como que foi esse debate com o Henrique Cristo? Olha, esse debate com o Henrique Cristo foi um convite do SBT. Estava fazendo uma palestra ao ar livre na praça de Curitiba, que é chamada Boca Maldita. E havia lá as pessoas me ouvindo o evangelho, e no final da minha pregação, a produção do SBT me convidou e falando se eu aceitasse esse debate com o Henrique Cristo. Eu falei, sem problema nenhum, pode marcar a data que eu estarei lá disposto a enfrentá-lo e desmascará-lo, né? Porque isso é uma blasfêmia, alguém se autodeclarar que é Jesus. Ele fala mesmo que é Jesus, é? É, ele se autodeclara que é Jesus e ele não admite que alguém fala ao contrário. Aí eu disse para ele, olha, você está com seu corpo debilitado, você é um mortal como todos nós somos mortais. Agora o Cristo que eu creio ressuscitou e está com um corpo glorificado, eterno. Você vai ter um final. Aí ele ficou revoltado, achando que eu estava sendo muito, como diz, agressivo com ele. Eu falei, não é que eu sou agressivo com você. Você está enganando a você mesmo, enganando as pessoas que te seguem. Porque você não garante nada para esses seguidores teus. Que há muitas jovens, né, que seguem ele. Tem muitos seguidores mesmo? Tem estudantes, gente que deixaram até as suas famílias para seguir o Henrique Cristo. Então isso é uma afronta, é uma blasfêmia, né? Um mortal tentando se passar por Jesus. Quantos seguidores, mais ou menos, ele tem, missionário? Olha, segundo os jornais lá de Curitiba, ele deve ter uma média de uns 3 mil seguidores em todo o Brasil, né? E também ele tem na França, tem em outros países aí da Europa. Coisa. Porque você vê que nesse mundo hoje... Mas ele tem algum templo, alguma coisa assim? Tem, ele faz as pregações dele? Tem um templo lá em Curitiba, chama no Boqueirão, né? E ele tem um templo ali e há muitos seguidores, inclusive pessoas até de nível. Que né? religião seria o Henrique? É ele mesmo. Ele se declara que ele é o... Ele é Jesus. Ele é Jesus e que ele é o caminho. Eu falei, olha... Pra quem não sabe, o Henry, todo mundo já sabe, muitas pessoas às vezes não sabem, mas muitas também sabem. Ele fala, meu pai, né? Uma coisa Exatamente, assim, né? Eu sou, ó pai, eu sou Jesus. Quer dizer, é uma situação que a gente fica meio... ele pra mim ele é um desequilibrado mental, né? Pra chegar a essa atitude, eu acho que ele tá precisando de uma reformulação mental e espiritual. Porque na Bíblia fala também, né, missionário, que no fim dos tempos surgirão aí várias pessoas querendo passar por ele, não é verdade? É verdade. E você vê que não é só aqui no Brasil, mas eu já vi na internet, nas Filipinas, em outros países aí, há pessoas que se declaram que é Cristo, né? Mas são os verdadeiros infelizes, né? Agora, além do Henry Cristo, tem outros também que as pessoas pensam que é um grande homem. Eu nem digo considerar que parece com Jesus, porque quem é uma pessoa, um mortal igual todos nós, não é verdade? Agora, me parece que tem um pessoal que segue o Maradona. Eu estive na Argentina, em Buenos Aires, há uns 5 meses atrás, e há uma igreja chamada Maradonês. Eles dizem que Maradona é Deus para eles, né? Um cheirador de cocaína, um drogado e a seguidores. Você vê no tempo de Cristo, o povo judeu aceitou Barrabás, optaram por Barrabás, que era um bandido. Então não é de estranhar a gente ver no século XXI as pessoas seguindo mortais, seguindo pessoas que não têm nenhuma expressão. É que nem o próprio Jesus disse, eu não vim para julgar, né? Eu vim para salvar. Ele quer salvar o homem tem vergonha dele, como diz, se envergonha da palavra. Aí Jesus disse, se alguém se envergonhar das minhas palavras, eu me envergonharei dele. Só para dar aqui um gancho nesse assunto, há 2 semanas atrás eu vi no Fantástico, na Avenida Paulista, vários jovens universitários, para protestar, saíram nus, andando de bicicleta pela Avenida Paulista. E ninguém estranha. Tudo peladão. Tudo peladão. Aí é normal. Agora, quando você prega uma palavra de Cristo, as pessoas têm preconceito, acham que você é um fanático de abrir uma Bíblia em praça pública e expressar o Evangelho. Mas Jesus diz, quem quiser ouvir, que ouça. Ninguém é obrigado a parar para ouvir. Mas aquele que crê vai encontrar razão para viver. Muito bem. Missionário, o senhor que viaja não só o Brasil, mas viaja o mundo todo. O senhor acha que está faltando Deus nas famílias? O tempo nosso está quase para estourar. Eu não sei por que a hora voa quando o assunto é muito gostoso e o pessoal também de casa adora. Nós tivemos vários exemplos aí dos Nardoni, que jogou a menininha Isabela de 5 anos de um apartamento, supostamente, né? Supostamente.
Tivemos o caso em Curitiba também de uma enfermeira que jogou uma criança de 8 meses do 8º andar. Senhor, o que está faltando? O que o senhor falaria? Olha, estupro, pedofilia, assassinato, roubo, drogas, alcoolismo. O que o senhor poderia dizer, em poucas palavras, para o nosso telespectador? Olha, o que eu posso dizer é cumprimento das Escrituras. Jesus disse que nos últimos dias haveria pai contra filhos, filhos contra pai. Está na Bíblia? Está na Bíblia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor e a fé de muitos se esfriariam. Então as pessoas não têm mais amor por ninguém. Você vê que aquele jovem que saiu lá da boate no Rio de Janeiro, 18 anos, um policial, né, que foi o autor dos disparos, o exército lá no Rio de Janeiro, entregaram aqueles 3 jovens para ser mortos pelos traficantes. Toma! Então você vê que nem as autoridades nos garantem segurança. Por isso que diz a Bíblia, se o Senhor não vigiar, em vão vigiam os sentinelas de Israel. Então eu sei que nós estamos precisando, não é de uma religião também, porque as religiões também estão explorando o lado emocional das pessoas, fazendo lavagem cerebral, e é uma verdadeira competitividade entre as igrejas, ninguém se entendem. Eu achei muito importante essa mensagem que você transmitiu das cores, né? Obrigado. Que as cores devem se unirem para formar um elo, né? E o homem deve se unir também com a palavra, com Deus, para formar esse elo de fé. Porque diz o apóstolo Paulo, nós somos membros particular do corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça e nós somos membros do corpo dele. Então tem que estar em unificação. É como o próprio Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então nós temos que ter o mesmo espírito e na mesma fé para ter uma harmonia espiritual. Esse caso dos Nardones ali, o que você acha que aconteceu ali? Você acha que faltou fé, faltou o pai? Porque onde já se viu o pai deixar a esposa, a madrasta, bater em criança, fazer tanta barbaridade? Tá faltando Deus. Tá faltando mais coração aberto para as pessoas, missionário. Exatamente. Olha, e não foi só o caso da Isabela. Você viu aqui em Ribeirão Preto? Ribeirão Preto aconteceu a mesma coisa, né? Daquela criança, o Pedrinho, foi lançado também do 6º andar, em Ribeirão Preto. Então você vê, o que falta para essas pessoas é contato com Deus, com a palavra. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu tenho sempre comentado nas minhas pregações, o homem que não tem a palavra é como um carro sem combustível, está morto, vegeta. Mas o Evangelho alimenta o nosso espírito. Para concluir, tem no livro de Jó, capítulo 12, o verso 11, Jó disse o seguinte, como a boca prova o paladar dos alimentos, os ouvidos provam o paladar das palavras. Quando a pessoa ouve o Evangelho, a fé é alimentada pela palavra. Porque Paulo disse, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Muito bem, missionário. Hoje vocês estão vendo mais fotos. Essa foto de onde que é, missionário? Essa é em São Paulo, nos anos 80, em frente à Bolsa de Valores, né? Eu preguei muitos anos ali nessa praça. E a outra foto que se pudesse... essa, ali um coração. Eu estava pregando em 82 e em cima de um prédio Martinelli, um fotógrafo anônimo, ele focou a reunião e tirou uma foto. Quando nós fomos constatar, saiu um coração perfeito. Exatamente, né? Um coração. E Deus falou assim comigo no meu consciente, coloca o teu coração nesta missão que eu te chamei, porque é esta missão que eu te dei, é sair pelas ruas, pelas prisões, que eu preguei hoje na prisão também aqui de São Sebastião, falei com vários presidiários, né? Porque o preso não pode vir até nós podemos ir até os presos, então faz parte da minha missão também. O que os presos mais sentem falta, missionário? De diálogo. Porque geralmente quando um preso está atrás das grades, ninguém dá credibilidade ao que ele fala, ninguém valoriza ele. Aí eu disse para eles que Jesus veio para os pecadores, não veio para os justos. E se cada um se arrepender e fazer um concerto com Deus, Deus o liberta. Ele vai cumprir a pena, é claro. Mas a hora que ele sair daquela prisão, se ele fazer um propósito, ele vai ter uma nova dimensão de vida. Naquele antigo Souza, lá atrás, o senhor chegou a roubar também ou não? Não. A minha personalidade nunca foi de ser um marginal, de roubar. Mas sim era apenas, eu queria curtir os embalos. Meu negócio era tranquilidade, curtir drogas, som. Certo. Eu era fã dos Beatles, né? Que legal. Agora, me fala uma coisa. Tem muitos pais que estão nos acompanhando agora que às vezes sentem culpados em ter um filho ou uma filha no mundo errado. O que o senhor diria a esses pais? Porque hoje é fácil você jogar uma pedra, né? E pensar que o meu telhado é de concreto, meu telhado não vai quebrar. Então, pense muito bem antes de criticar um pai ou uma mãe, porque se jogar pedra pra cima, o telhado é de vidro.
esses pais sofrem demais, porque tem algumas pessoas que são hipócritas, muitas pessoas que jogam pedra, não é verdade? O que o senhor diria a esses pais que têm filho no mundo das drogas ou de algum vício errado? Olha, o que eu digo aos pais, primeiramente, você deve entregar a vida dos seus filhos para Deus. Diz a Bíblia assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, quando os pais começam a se interessar pela palavra de Deus, a orar, a ouvir o Evangelho, esta energia vai passar para os filhos. Agora, se o pai não tem diálogo, não dá uma palavra de otimismo, de fé, ele não vai resolver nenhum problema, porque a Bíblia diz assim: quem comete o pecado torna-se escravo do pecado. Então, o problema das drogas, da promiscuidade, é o pecado. E só Cristo pode libertar o homem através da fé. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a vida, o caminho e a verdade. Eu já volto. Olha, só para frisar um pouquinho aqui, missionário, prepara uma mensagem para os nossos telespectadores, por gentileza. Sim. Uma mensagem para toda a família. Missionário, por gentileza, eu queria que o senhor olhasse ali para a lente ali e passasse alguma mensagem ao nosso povo de São Sebastião do Paraíso, já que o senhor viaja o mundo todo. Que mensagem o senhor passaria aos nossos telespectadores? Bem, a mensagem que eu transmito a toda a comunidade aqui de São Sebastião do Paraíso, principalmente a juventude que vive uma vida vazia, né, sem direção, está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo 1, onde diz o escritor: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Então você vê que o homem deve buscar Deus na sua juventude, porque o tempo passa e não volta mais. Eu quero aqui salientar um fato importante: o Kaká, melhor jogador do mundo segundo a FIFA, rico, seleção brasileira, uma pessoa de destaque mundial, ele crê no Evangelho, é milionário, e ele declara a sua fé em Jesus. Então, olha bem, que ser cristão não é ser, como diz a linguagem, careta ou ser um idiota. Ser cristão é ser sábio. Eu acho que o careta é aquele jovem que leva drogas para a Europa, chamado mula, chega aqui nos aeroportos, é detido e fica condenado a 10, 15 anos porque foi usado como um cavalo do diabo, né? Desculpa da expressão, mas a própria Polícia Federal tem esse jargão, né? A pessoa que é pega com drogas é chamado de mula. Mas se você crê em Jesus, você vai ser um homem, um jovem equilibrado, vai ter paz. Jesus diz: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo vou lá dar. Que Deus acompanhe sempre, e quando passar por Paraíso, as portas estão abertas para o senhor aqui, tá bom, missionário? Foi um prazer muito grande conhecê-lo. Prazer foi todo meu. Obrigado pela participação. Agradeço. Viu? Muito obrigado. Muito bem, tá então o missionário Souza até falou com a gente aqui: poxa, que gostoso estar aqui, deixa a gente à vontade. Esse é o nosso dever e o dom que Deus me deu. E o dom que Deus nos dá sempre, né, missionário? Isso é muito importante, a comunicação faz parte da vida. Muito obrigado, viu? Ok. Que Deus acompanhe. Valeu, pessoal, muito obrigado a todos pelo carinho. Olha, não tenha vergonha de mostrar a sua fé, viu? Pense muito bem nisso, tá certo? E aqui, com certeza, o espaço é para todas as religiões, sem sombras de dúvidas. Um ótimo final de semana, fica com Deus, Jesus Cristo, e a gente se encontra sempre aqui na tela da Sudoeste. Tchau, Brasil!